Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ayrton Filgueira e hoje eu quero trazer um debate a todos vocês. Eu vou trazer duas pessoas, né, com algumas divergências. Um é calvinista e o outro é arminiano, ou arminianista. Eu acho que eu falei certo, né, gente? Então, assim, hoje irão debater o diácono Leonardo, que está terminando seu curso de teologia, bacharel em teologia, e do outro lado o evangelista Cledson, formado em bacharel em teologia. Então, eu quero que você, meu irmão, eu quero que você, minha irmã, assista esse debate, porque vai ser muito proveitoso para você e para a tua família, e para enriquecer mais os teus conhecimentos em relação à palavra de Deus. Tá certo? Que Deus te abençoe. Bora assistir o vídeo. A paz do Senhor a todos que estão assistindo. Me chamo Leonardo Cardoso, tenho 26 anos, estou me formando para bacharel em teologia pela Universidade Cruzeiro do Sul e é isso. Qual a sua perspectiva teológica, Leonardo? Minha perspectiva teológica atualmente é o calvinismo. O calvinismo defende o quê? O calvinismo defende as doutrinas da graça, mais especificamente falando, os 5 pontos do calvinismo. Que são depravação total, graça, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e perseverança dos santos. Muito bem. Agora vamos falar com o evangelista Cledson. Se apresente, evangelista Cledson. A paz do Senhor a todos, me chamo evangelista Cledson, sou bacharel em teologia, formado desde 2017 pela Universidade de Rockman, fiz 3 anos de academia de pregador. Você se define como calvinista ou Arminiano. Arminiano. Isso. Sou arminiano e a minha perspectiva teológica, isso, sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja será tirada antes da tribulação, sou pré-milenista, eu acredito no milênio, eu acredito no milênio literal, sou dispensacionalista, sou futurista, continuista e mortalista. Muito bem. E vocês, os dois, estão dispostos? Peço que sempre olhem para cá. Certo. Né? Sempre olhem para cá. Para todo mundo ver vocês, vocês são lindos. E eu quero que aqui todos estão em comum acordo de que esse debate não é para mostrar, vamos dizer assim, além das aptidões que cada um tem, né, que um é melhor do que o outro, mas sim para que com esse debate muitas pessoas possam formar sua opinião em relação ao calvinismo e o arminianismo. Arminianismo. Acertei. Então eu quero que todos que estão assistindo vão assistir agora esse debate, saiba que nós temos como tema hoje a enquete sobre dons do Espírito e oração. Esse é o tema, dons do Espírito e oração, certo? Então, neste debate, cada um terá 30 segundos para formular e fazer uma pergunta um para o outro, e a pessoa que vai responder terá 3 minutos para responder, tá? Posteriormente, o oponente vai ter 3 minutos para a réplica e 3 minutos para a tréplica. 3 minutos para a tréplica, amém? Amém. Todos entenderam? Sim. Sim. Então eu quero aqui, no caso, começar com o caso do pastor Cledson. Certo. O evangelista Cledson irá fazer a pergunta para o diácono Leonardo. Segundo a sua perspectiva, vocês acreditam, o calvinismo acredita no batismo do Espírito Santo, mas acredita como uma segunda experiência ou não? Biblicamente. Biblicamente, como Isso, o calvinismo vê? Biblicamente, o calvinismo o batismo com o Espírito Santo como sendo a experiência da conversão. Certo. A gente vê, por exemplo, que se popularizou a noção pentecostal de que
o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo dom de línguas estranhas. Isso foi algo que se popularizou desde o grande avivamento da Rua Azusa, lá em 1906, certo? Só que, olhando para a palavra de Deus e abordando um pouco mais acerca deste dom que se manifesta nas igrejas pentecostais, os calvinistas, eles não creem, pelo menos grande parte dos calvinistas não creem assim, né? Certo. Que os dons que se manifestam nas igrejas pentecostais representam as línguas que a palavra de Deus nos apresenta no Novo Testamento. Sejam as línguas que nos foram apresentadas no livro de Atos, sejam as línguas que nos foram apresentadas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e no capítulo 14 também. E também, claro, não creio que quando Jesus falou que os seus discípulos falarão em outras línguas, no final longo de Marcos, Jesus estava se referindo à glossolalia, que é o nome do fenômeno que ocorre nas igrejas pentecostais, que é justamente esse falar em línguas que é característico do movimento pentecostal. Nós não cremos que a glossolalia represente o dom de línguas do Novo Testamento. Certo. Porque, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, diz o seguinte: E sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: Recebereis o Espírito Santo quando credes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos falar do Espírito Santo. Aqui a palavra ela está dizendo que esses personagens confessaram a Jesus. Se eles confessaram a Jesus, e segundo a doutrina calvinista, eles foram batizados. Mas veja bem que está no capítulo 3. E perguntou-lhes se sois batizados no Espírito Santo. Eles disseram no batismo de João, que eles são o batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que credes no que após havia de vir visto em Jesus Cristo. E vós que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, em pondo a mão. Eles já aceitaram Jesus, então, segundo a doutrina calvinista, eles receberam o Espírito Santo, foram batizados, segundo a doutrina. Mas segundo aqui o texto está dizendo o seguinte, no versículo 6, impondo-lhe as mãos, veio o Espírito Santo e falaram novas línguas. É por isso que acreditamos que o Espírito Santo, segundo a Bíblia, é uma segunda experiência. Aí eu lhe pergunto, você tem como consubstanciar biblicamente que o batismo do Espírito Santo é só uma experiência, não uma segunda? Perfeitamente. O que acontece? Nós temos que considerar o contexto histórico em que isso aconteceu. O livro de Atos dos Apóstolos nos conta a origem da igreja, certo? A gente vê em Atos capítulo 2, no evento de Pentecostes, que o Espírito Santo ele foi derramado primeiramente sobre quem? Sobre judeus. Estes faziam parte de um primeiro grupo que iriam compor o povo de Deus a partir daquele momento, certo? E o sinal de que esse povo de Deus seria um povo universal, um povo que abrangeria todos os povos, tribos, nações e línguas, o sinal de que isso iria acontecer era justamente a manifestação do dom de línguas. Então, o dom de línguas, ou melhor dizendo, falar em línguas, nessa experiência do Pentecostes, veio como um efeito confirmador da parte de Deus de que aquele grupo agora pertence ao seu povo. A mesma experiência se repetiu com os samaritanos. Quando Filipe foi e pregou aos samaritanos, este chamou os apóstolos, eles oraram pelos samaritanos e eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Por que isso aconteceu? Aquilo estava marcando que agora o grupo dos samaritanos também era aceito no povo de Deus. Era como se fosse uma confirmação da parte de Deus. Esse grupo agora faz parte do meu povo. E aconteceu com o mesmo na casa de Cornélio, quando Pedro foi pregar a Cornélio. Cornélio fazia parte do grupo dos gentios. Pedro pregou, foram ali batizados com o Espírito e falaram em línguas.
Novamente Deus confirmando, agora os gentios fazem parte também do povo de Deus, da igreja de Cristo. E aqui no caso de Paulo em Éfeso, o que aconteceu foi, faltava um grupo entrar, que eram os discípulos de João Batista, que seguiam o raciocínio veterotestamentário, porque João Batista ele é considerado como se fosse o último profeta do Antigo Testamento. Ele é considerado assim, né, da Antiga Aliança. Então eles seguiam essa doutrina ainda. Faltava estes receberem este batismo, este Espírito Santo. Faltava eles entrarem para o povo da aliança. Então Paulo, e ali eles receberam o Espírito Santo, e então Deus confirmou os discípulos de João Batista também no povo dele, que no caso seria a Igreja de Cristo. Então veja, este evento é um evento fundacional, não representa uma experiência que se repetiria, mas aconteceu porque ali a igreja estava sendo fundada. Podemos ver que este mesmo evento não se repete em outros relatos onde falam sobre conversões e batismo, também no livro de Atos. Pois é, mas é porque na mente do público, dos interlocutores, vai ficar aquela incógnita. Porque a doutrina calvinista diz o seguinte, que é uma experiência. A pessoa entrega a vida para Jesus, confessa o nome de Jesus e recebeu e foi batizado no Espírito Santo. Só que o texto está dizendo que eles receberam, receberam Jesus, aceitaram Jesus ou confessaram o nome de Jesus, só que eles não foram batizados por Espírito Santo, eles foram batizados quando eles colocaram a mão. Aí a pergunta que não quer se calar, perdoe-me pela redundância, de recapitular a mesma pergunta, você pode trazer um texto afirmando que há só uma experiência, que na conversão do pecador a Jesus, ele é batizado no Espírito Santo? Essa que é a pergunta. Certo. Veja bem, aqui no texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, nos é dito uma coisa muito interessante, que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, certo? A não ser pelo Espírito Santo. E que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua, quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, Paulo aqui está admitindo o seguinte, que muitos da igreja de Corinto poderiam manifestar dons pelo Espírito Santo que habitava em cada um deles. Paulo diz mais à frente o seguinte, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. O que isso denota? Denota que todos aqueles irmãos em Corinto foram batizados em um único Espírito, que é justamente este batismo no qual nós estamos nos referindo. O batismo com o Espírito Santo, que concede uma variedade de dons. O dom de línguas estranhas não necessariamente necessita ser uma experiência confirmadora do batismo com o Espírito Santo. Isto aconteceu no livro de Atos porque se tratava de um evento histórico único. Como eu falei, é um evento fundacional. A igreja estava sendo fundada naquele momento. Mas quando vamos para 1 Coríntios e vemos a igreja já fundada e estabelecida, o que a gente vê? O mesmo Espírito atuando de diferentes formas, concedendo diferentes dons. Porém, os membros eram batizados em um único Espírito. E isso Paulo fala a todos os coríntios, independente dos dons que eles obtivessem. Ele vai dizer mais tarde também que nem todos possuem a capacidade de falar em línguas. Ora, se o falar em línguas é o efeito confirmador do batismo com o Espírito Santo, não teria uma explicação para todos não falarem em línguas. Pois é, mas o batismo no Espírito Santo, ele é uma busca. E como fala aqui, 1 Coríntios 14, versículo 4,
o que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo aqui está afirmando, confirmando que há um batismo no Espírito Santo. Aí, no caso, eu lhe fiz uma pergunta e eu acredito que você há de convir, você há de concordar que a Bíblia, ela entra em consonância, ela não diverge. E partindo desse pressuposto, você não trouxe um texto que afirma que o batismo no Espírito Santo é só uma experiência. Eu falo isso por causa de Atos capítulo 19, que fala dos personagens. Você traz uma interpretação, segundo a sua perspectiva, mas você não trouxe um texto afirmando isso, que é só uma experiência, como Atos 19, versículo 1 em diante, que fala da experiência que os discípulos tiveram, entregaram a vida para Jesus. Se eles entregaram a vida para Jesus, o Espírito Santo habitava nele, com certeza. Ele estivesse como selo. Se eu fosse ilustrar, eu ilustraria como uma fazenda, tem um fazendeiro. Como é que ele vai marcar o gado dele? Vai pegar um ferro e marca. E quando a pessoa entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo está lá, ela já tem o selo, só que não é o batismo, segundo Atos capítulo 19, porque se a sua interpretação está certa, o texto ele vai se antagonizar, só que o texto não pode se antagonizar, ele tem que se harmonizar, que você trouxe uma interpretação segundo a sua perspectiva. E recapitulando, e a pergunta é, o texto que diz que não tem duas experiências. Certo. Bom, de fato... Literal, como está aqui, literal. Aqui foi literal. Não teve interpretação, eu não trouxe... eu não coloquei livro extra-bíblico, poderia trazer Champ, eu poderia trazer... diversos teólogos aqui com um comentário belíssimo, um comentário da Bíblia, entendeu? Nesse momento esquecemos a nossa perspectiva, colocamos para cá e vamos focar aqui, certo? Só para não deixar aquela incógnita. Um falou que tem uma segunda experiência, mas a Bíblia fala que é só uma, ou não é, só para melhorar os amados irmãos que estão formando opinião com o Senhor. Pois não. O que acontece é o seguinte, o senhor está partindo do pressuposto de que o irmão que faça uma leitura simples da palavra de Deus vai chegar à conclusão de que a experiência do falar em línguas, né, como confirmação do batismo com o Espírito Santo é a afirmação correta ou a interpretação correta, certo? Porém, é muito interessante nós notarmos o seguinte, que, como eu disse antes, não há nenhum outro relato em que isso tenha ocorrido, fora esses grupos anteriormente citados. Certo. Por exemplo, primeiramente judeus, depois samaritanos, depois gentios e discípulos de João Batista, certo? Fora esses grupos, num primeiro momento que receberam o Espírito Santo e que falaram em línguas, não há outro relato. Não há outro relato dessa experiência se repetindo. Nem no livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, nem vemos isso também nas epístolas. Não vimos em nenhum outro lugar. Então, um leitor simples, se ele ler a palavra de Deus com bastante atenção, ele chegará à conclusão de que possivelmente essa experiência tenha sido um evento único na história. Até porque, veja, quem eram os únicos credenciados a conceder o Espírito Santo, senão os apóstolos de Cristo, certo? E Paulo, se comprovou que Paulo era um genuíno apóstolo, porque este também orou e o Espírito Santo desceu. Os apóstolos, eles foram chamados para isso, para lançar os fundamentos da igreja. Portanto, Jesus deu a eles uma comissão especial e diferenciada, e somente estes poderiam conceder aos grupos que não faziam parte da igreja anteriormente
o Espírito Santo para que estes pudessem fazer parte. Não é que o Espírito Santo não tivesse nas pessoas, ou então não é que elas não tenham recebido um batismo com o Espírito Santo. O que acontece em Atos o Espírito Santo veio em plenitude, em Atos o Espírito Santo veio em poder total para capacitar aqueles que entrariam para o corpo de Cristo a cumprir com a missão que o Senhor designou. É positivo. Pegando um gancho na sua fala, quando você afirma que não tem nenhuma epístola, que é sinônimo de carta, que não fala de língua estranha, de dom de língua, 1 Coríntios 14, versículo 2, Paulo fala, por quê? O que fala em língua desconhecida não fala o homem, senão a Deus, porque ninguém entende senão o Espírito Santo. Aqui descontraduz a sua fala, você fala que não tem. Aí essas questões que você traz uma afirmativa e não traz uma fonte bíblica de onde você extraiu. Outra coisa, Calvino ou calvinismo acredita que o dom de línguas cessou na invasão de Jerusalém nos anos 70, segundo a interpretação. A problemática, que é um simples comentário, não tem como Calvino, nem o calvinismo, consubstanciar na Bíblia. No ano 70, encerrou o dom de línguas estranhas. Essa que é a problemática. Em cima do que eu falei, o que você tem para falar para os nossos telespectadores? Bom, o que acontece o que eu falei que não se repete o falar em línguas como evento confirmador do batismo com o Espírito Santo, não o fato das pessoas falarem em línguas. Isso com certeza se repete. Como eu falei no início, eu não adoto uma posição sensacionista radical, mas um sensacionismo moderado. Eu acredito que possa sim haver hoje essa manifestação, só não acredito que é o que ocorre nas igrejas pentecostais atuais. Quanto ao texto de 1 Coríntios, quando Paulo fala que ninguém entende em espírito, fala em mistérios, é pelo fato de Paulo estar escrevendo a uma igreja específica, numa região específica, que falava uma língua específica, Vamos fazer uma comparação. Se Paulo escrevesse para esta igreja, uma igreja pequena do Brasil, onde há irmãos que só falam a língua portuguesa, se de repente chega alguém nessa igreja e fala russo, ninguém vai entender. Ninguém vai entender porque ninguém ali é estudado bastante para entender russo, a menos que essa pessoa tenha o dom de interpretação de línguas, que é melhor entendido como dom de tradução de línguas. Então, no contexto que Paulo estava escrevendo, onde ele diz que em espírito fala mistérios, o que Paulo está se referindo aqui é o seguinte: uma pessoa está falando um idioma que um corinto jamais estudou, jamais entendeu, e não tem a capacidade de entender porque não estudou o suficiente aquele idioma, ou não estudou nada sobre aquele idioma. É por esta razão que a pessoa fala em mistérios. Então o dom de línguas, creio eu, até o final do primeiro século, ele era bastante presente. Ele era presente principalmente na igreja de Corinto, certo? Mas é interessante vermos que Paulo, ao enumerar dons, por exemplo, aqui na listagem de Romanos, é muito interessante a gente ver esse texto. Ele diz o seguinte: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então a gente pressupõe o seguinte, quando a gente lê os dons sendo listados na primeira carta aos Coríntios. Eram os dons que os membros da igreja de Corinto tinham. Mas veja, o dom de línguas não está presente aqui na enumeração de dons que Paulo fez no capítulo 12 de Romanos. O que pode denotar que pouquíssimos ou nenhum membro da igreja de Romanos possuía este dom. Vamos dizer que eles não foram batizados com o Espírito Santo por não terem esse dom? Pois é, positivo. Só que há uma problemática aí na sua fala. Você entra em uma contradição bíblica, porque você afirma na sua fala que é um dom humano, como se fosse um dom de aprender, um dom natural, como se fosse um inglês, um francês. Vamos analisar o contexto que antecede o versículo 2.
A seguir, 1 Coríntios capítulo 2, o contexto que antecede, porque um texto sem contexto é um pretexto muito grande para uma grande heresia. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14 diz o seguinte: a seguir com amor, procurai com zelo os dons do Espírito, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, quer dizer, o contexto que antecede afirma e consubstancia que é um dom do Espírito Santo. Então, se o texto está dizendo que é um dom do Espírito Santo, contraria o que você falou, que é um dom humano, que é um dom eu acredito que acontece, tem um ímpio, aquele cara que é ateu, ele vai para o físico e aprende inglês. Lá os caras são ímpios também, os caras não têm o dom do Espírito Santo para ensinar ele, entendeu? Então é a prova cabal e consubstancial que o comentário ou a perspectiva que você sustenta não harmoniza, não contextualiza com o texto que você falou que é uma língua humana. Você pode verificar o contexto que antecede, contexto aproximado. Perfeitamente. O caso é o seguinte, eu não sei se foi muito claro na minha colocação, né? Talvez não tenha sido muito claro, mas eu não quero aqui insinuar que o dom de língua seria a capacidade de aprender outras línguas. Não, o dom de línguas é a capacidade de uma pessoa, de maneira sobrenatural, falar de forma fluente uma língua na qual ela não estudou. Seria eu falar em russo, seria eu falar em árabe, eu não estudei essas línguas. Mas se eu chegasse aqui e, capacitado pelo Espírito Santo, começasse a falar estas línguas, isto configuraria o dom de línguas que é apresentado em Atos, é apresentado em 1 Coríntios e é referido por Jesus também no final de Marcos. Em Atos 2, olha o que aconteceu. Versículo 6 de Atos 2 diz: ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Isso denota então que todos os que estavam reunidos ali no cenáculo, que receberam o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, falaram na língua materna de todos aqueles que estavam presentes para o evento de Pentecostes, certo? Essa é a prova cabal de que o dom de línguas é, de fato, a capacidade de falar em um idioma que o falante jamais aprendeu. Capacidade essa dada pelo Espírito Santo. Por mais que se argumente que há uma diferença entre as línguas que se manifestaram em Atos e o dom de língua de 1 Coríntios, como muitos pentecostais fazem, não há nenhum indicativo que possa sustentar essa hipótese. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, tu afirma que o acontecimento de Atos capítulo 2, que eles falaram na língua materna, não é o mesmo de Coríntios de 12 a 14? Não é isso que eu defendo. Eu defendo que é o mesmo fenômeno. O que eu falei aqui é a posição que muitos pentecostais defendem para afirmar que o fenômeno da glossolalia que ocorre nas igrejas pentecostais hoje é legítimo, é o legítimo dom de línguas. Porque eles falam, não, o que se manifestou em Atos 2 é xenolalia, que é a capacidade de falar em uma língua na qual você nunca ouviu falar. Mas o que Paulo fala e o que ele está se referindo em 1 Coríntios 14 é glossolalia. Só que o grande problema dessa perspectiva, que é de natureza pentecostal, é que não há nenhum indicativo. Então, sim, se aqui em Atos 2 nos é mostrado de forma clara que os judeus que estavam no cenáculo falaram, capacitados pelo Espírito Santo, na língua materna, de todos aqueles que estavam presentes, partos, médios, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, então, o de 1 Coríntios, tanto capítulo 12 como capítulo 14, tem que estar em consonância com isto que se manifestou em Atos. É por isso que não dá para conciliar o que as escrituras dizem com a crença de que a glossolalia representa o dom de línguas estranhas. Certo. Você trouxe o comentário, mas ficou devendo a pergunta para os telespectadores, você não trouxe a resposta. Tá. Aí vamos lá.
eu concordo com você em parte, que o que aconteceu em Atos capítulo 2, aí no caso ali a xenolalia, ali Deus capacitou, porque se eles são testemunha, Deus tinha que capacitar eles testemunhar. Aí o Espírito Santo, ele vai e faz esse milagre. Ele faz esse milagre, eles entendem, entendeu? Só que em Atos 2, quer dizer, Atos não, quer dizer já em Coríntios 12, 14, Paulo ele fala literalmente que são dons. E o que acontece? O hebraísmo e no grego eles não trabalham com redundância, porque eles trabalham com fé. E se tem se é falado algo que é indiscutível, já em outro livro ele já não fala. Por exemplo, muitos acreditam no dízimo, está lá em Malaquias, a instituição. Só que aqueles que não acreditam não tem um texto que diz que foi tirado, tá? Entendeu? E por que não fala? Porque é o seguinte, tem aquela situação da redundância, de um pleonasmo e tal. Aí, como Paulo já afirmou nessa carta, e essa carta ela foi rodando, quando chega já em Romanos, não era necessário eles ensinar o que eles já sabem, entendeu? Se partimos assim desse pressuposto. E veja bem, recapitulando e concluindo, eu afirmei, segundo Atos capítulo 19, que o batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência. Se eu fosse ilustrar, como eu estou vestido nessa roupa aqui, eu vou vestir um paletó. Que o batismo do Espírito Santo ele dá mais intrepidez, dá mais coragem. Inclusive, em alguns ministérios, como a Assembleia de Deus, o obreiro ele só vai consagrado se ele for batizado no Espírito Santo, porque as tribulações da vida vêm e ele vai estar fraco. Então, segundo a Bíblia, eu não vou nem trazer um comentário, que eu poderia ter trazido um comentário meu, mas eu não vou trazer. Segundo Atos capítulo 1, versículo 19, fala de uma segunda experiência, entendeu? Aí tem o que o irmão falou, o irmão respeito, ótimo, o irmão é muito bom. Só que é o seguinte, para o irmão afirmar, segundo a sua perspectiva, que perdoe-me pela redundância, pelo pleonasmo, é positivo. Segundo o calvinismo, defende, segundo o Antigo Testamento, o êxodo, de um povo que vai chegar invadindo, que fala sobre Babilônia, e que vai vir pessoas de outras línguas estranhas, invadindo e tomando o território de Israel. E o que acontece? E o calvinismo afirma que os dons cessaram, porque quando o general Tito chega para invadir, e soldados de outras línguas chegaram invadindo, e o calvinismo afirma que cessou no ano 70. E se cessou no ano 70, eu queria que o irmão trouxesse uma fonte bíblica que cessou no ano 70, ou então, se o irmão adotasse um neocalvinismo, uma nova revisão, ou até mesmo um ecletismo, que o irmão afirma que os dons só foi para a era apostólica. A pergunta é, qual foi a fonte que o senhor extraiu? Se o senhor pode trazer uma fonte bíblica que pode consubstanciar sem o comentário, igual está em Atos capítulo 19. Aceitaram a Cristo, esse aceitaram a Cristo, isso já é um jargão. Eles confessaram a Cristo como seu legítimo único Salvador, e nisso que confessaram foram batizados nas águas, só que não tinham recebido o Espírito Santo. O apóstolo Paulo impõe a mão, nisso que ele impõe a mão, eles recebem o batismo no Espírito Santo. Já em outras cartas já não se fala, porque o hebraísmo e o grego koiné não trabalham com redundância. Ele já passou uma doutrina, aquela doutrina só vai ser disseminada, ela não vai ser repetida em outras cartas, ou epístolas, e etc e tal. E a pergunta é, se o senhor afirma assim, o senhor pode trazer uma fonte bíblica, aonde foi que cessaram? Bom, logicamente nós não temos nenhum texto bíblico que diga de forma clara e concisa os dons.
cessarão depois do século I. Olá, e aí, gostaram do debate? Calvinista contra hermenista, ou arminista, melhor dizendo, eu sempre falo errado. É arminista, ou arminiano. Tá bom? Queridos, eu quero trazer a segunda parte deste debate. A segunda parte agora falando sobre oração. O que você acha da oração a Deus? Você acha que nos dias de hoje, Deus ele pode ouvir as tuas orações e mudar o rumo da história por você pedir a Ele? Qual é a tua opinião em relação a isso? Vai ser o próximo debate. Eu quero que você, se gostou do primeiro, eu quero que você compartilhe para todos os teus amigos, grupos evangélicos, tá? Compartilha, porque vai ser proveitoso para todos, para enriquecer, como já falei, o conhecimento de cada um de vocês. Tá bom? Obrigado e até a próxima.